Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no PET volume 2, nossa semana 5, tem como temática as relações entre o urbano e o rural. Bem, as relações entre o urbano e o rural. O urbano e o rural são duas dimensões de um mesmo espaço geográfico, e suas relações inserem-se no contexto da divisão territorial do trabalho. O espaço geográfico é constituído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas áreas densamente habitadas das cidades e de um lado e pelas áreas de atividades agropecuárias e também de produção extrativista ou reservas naturais de outro. Sendo assim, cada uma dessas áreas possui suas próprias características socioespaciais, mas também possui múltiplas interrelações. Aqui a gente pode ver, a diferença entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano. Tradicionalmente, a oposição entre os dois modos de vida é nítida. O modo de vida rural é a produção de alimentos, característica é uma das funções principais, e o modo de vida urbano, produção industrial e prestação de serviços. Já a agricultura e criação de gado é uma atividade econômica dominante, e no modo de vida urbano seria os serviços e a indústria. A família camponesa, conservadora e tradicional, é o grupo social de referência. Já no meio de vida urbano, é a família urbana industrial aberta à modernidade. Já na modo de vida rural, baixa densidade de construção, abundância de espaços verdes, é um tipo de paisagem do modo rural. E no modo de vida urbana, elevada densidade de construção em superfícies e em altura, ausência de espaços verdes de qualidade. Essas seriam algumas das diferenças do modo de vida rural e urbano, nitidamente falando. Também ocorre o processo de desterritorialização, Portanto, hoje já não seria mais possível pensar o mundo ou o espaço rural sem admitir que o mesmo espaço é sempre um espaço plural, onde há diferentes formas de se identificar como um território, seja através da produção, do emprego, da ocupação, do patrimônio, da residência, da residência secundária, do lazer, do turismo. Esta ausência de identificação de um grupo com o espaço conforma a chamada desterritorialização. Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica e até cultural bastante ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo avanço das técnicas e pelas transformações produzidas a partir dessa conjuntura. Nessa relação, o espaço geográfico estrutura-se em toda a sua complexidade e transforma-se em reflexo e condicionante das relações sociais e naturais, denunciando as marcas deixadas pelas práticas humanas no meio em que se estabelece. Todavia, esse fenômeno não anula a referência espacial, antes instaura uma forma de concorrência entre espaços locais e regionais que devem e se tornam jogadores dentro de uma série de jogos sociopolíticos e socioeconômicos, fazendo valer suas potencialidades, em que as heranças ecológicas, cultural, paisagística, social, ambiental acabam constituindo a diferença valorizada. E embora esses processos toquem também ao urbano, as pequenas cidades, o que o mundo rural tornou-se predisposto atualmente a constituir o polo do passado histórico, da herança, dos valores seguros, da sociabilidade convivial, em suma, a constituir o apoio de um imaginário e de práticas de relocalização. Mormont, 1996. Nesse sentido, a noção de ruralidade pode ser pensada
como um conjunto de categorias referidas a um universo simbólico ou visão do mundo que orienta práticas sociais distintas em ambientes culturais heterogêneos. O rural não pode ser interpretado, portanto, apenas como penetração do urbano industrial naquilo que se definia convencionalmente como rural, mas igualmente pelo consumo realizado pela sociedade urbano-industrial de bens simbólicos e materiais, de práticas culturais reconhecidas como próprias do dito mundo rural. Assim, a ruralidade pode ser vista como um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos das culturas locais com base na incorporação de novos valores, hábitos e de técnicas. Ao apresentarmos algumas definições do campo e rural e cidade de urbano, buscamos delimitar o que se tem entendido no âmbito das ciências sociais sobre estes conceitos. Foi notório que estes ainda não estão em pleno desenvolvimento, sobretudo com o constante surgimento de novas formas de interações sociais. A questão da definição do rural e urbano já ultrapassou a noção da abrangência só do território. Hoje se relaciona com o espaço, mas também com as relações sociais e até com a questão do pertencimento ao local, que influencia diretamente o comportamento dos atores sociais. Fatores como o acesso a diferentes tipos de informações, culturas e comportamentos têm influenciado diretamente a vivência dos atores sociais nesses dois espaços distintos. O rural está no urbano, o urbano está no rural. Assim, as interpretações do rural e urbano precisam ser encaradas por meio da superação das visões tradicionais associadas ao campo e à cidade, ora reconhecidos pela oposição e distinção de maneira dicotômica e ora relacionados a uma subordinação na qual a cidade avança pelo campo, supre suas especificidades e homogeneiza. Bem, pessoal, a partir dessa aula podemos notar sobre as diferenças entre o urbano e o rural, né? E também sobre o campo e a cidade, onde podemos notar e concluir ao fim dessa aula que ambos precisam de um do outro, né? Ou seja, há uma mutualidade, onde as cidades precisam do campo, né, para se abastecer, né? E o campo também precisa da cidade com sua tecnologia e para produzir a partir da Revolução Verde, né? Onde utiliza-se técnicas, né, várias tecnologias, até a mecanização, né, com relação ao abastecimento de máquinas, né, para o campo, né, e assim como os produtos oriundos do campo também para a produção e para o abastecimento das indústrias, né, para o funcionamento e para a geração de lucro de ambas as partes. Então, há um certo mutualismo, né? Sem contar que boa parte das atividades que são desenvolvidas no urbano, né, na cidade, hoje estão migrando também para o campo, né? Podemos falar também a parte de hotel, fazenda, a parte de turismo ecológico, né? Tudo isso são atividades que antes eram desenvolvidas apenas nos grandes centros urbanos e, de certa forma, nos últimos anos migrou para a área rural. Um abraço a todos aí, até a próxima.